Pessoal, eu iniciei a gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Primeiramente, né, desculpa, eu demorei aqui a entrar, houve um problema aqui nos Teams, tá? E aí, agora, enquanto eu estava conversando com vocês, deu uma quedinha aqui na plataforma, mas parece que ela restabeleceu, né? Qualquer coisa aqui, como eu vi que a atividade ela tá na sala de vocês, tá? Porque meu medo é ela não estar ou tá até uma outra atividade. Mas como eu estou vendo que ela está aqui, então vai ficar mais fácil. Eu vou, se a plataforma por acaso cair, eu acesso aqui a pasta que eu tenho aqui. Eu vou até verificar se realmente os arquivos necessários estão aqui, que dependendo, eu até troco eles aqui para vocês. Antes da gente iniciar a aula, eu vou passar as orientações, tá? Do Senai Unidigital e das unidades associadas ao digital, tá? As diretrizes e depois das dicas, né, do Senai Unidigital, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui. Pessoal, aparentemente aqui a plataforma estabilizou. Ok, essa atividade aqui, ó, que eu estava olhando, eu falei da um, falei da 2, né? Fórum de discussão. Inclusive, né, eu já tinha até, a gente já estava até analisando a norma, tá? De o, a 74, 074, tá? Do CFT. E analisando alguns documentos interessantes na elaboração de laudos, tá? A gente já falou lá do ar-condicionado, né? Daquele laudo aí. Então a gente vai dar uma parada é, nessa análise que ela é interessante para a vida profissional de vocês, tá? Para vocês se aprofundarem mais, né, na área aí de relatórios técnicos, pareceres técnicos, perícias, e a gente vai focar hoje nessa atividade aqui, tá? Que eu tô vendo que nós temos ainda 3 aulas, contando 4, né? Mais 3, contando essa que é a quarta. Então já vou falar logo para eu não esquecer, que eu acabei esquecendo aí. Então você vai vir aqui, ó, a situação de aprendizagem, ela já está aqui direto aqui no. Se ela aparecer na página aqui no navegador de vocês, vocês baixem ela aqui. Às vezes ela carrega, ao duro é porque ela carrega aqui na página, aí você tem que voltar
para voltar para a plataforma. Quando ela está nesse formato aqui, ó. Aí como o navegador ele lê, né? Ele hoje o navegador ele visualiza, né, o PDF. Vamos ver o que mais. A folha de resposta. Eu estou inclinado. Se eu não me engano, acho que foi até alguém de vocês, eu não sei se está ao vivo hoje, que tinha até me perguntado, tinha tirado a dúvida aqui. Aí foi aí que eu vi na aula passada que eu tinha pulado esse exercício. Eu vou ver esse arquivo do orçamento, porque esse arquivo do orçamento, assim, é aquela história, né? Eu sei que é igual na minha época, né? Vocês vão ver o tanto que eu sou antigo. Era comum você fazer o curso de datilografia. Para você, né? Os computadores da minha época aí eram as máquinas de datilografar, tá? Então não era todo mundo que tinha uma máquina, né, de datilografar, que tinha acesso, tá? E aí, hoje em dia, né, não é todo mundo que tem o domínio aí do pacote Office, tá? Na verdade, a gente vai aprendendo ele meio que, né, no dia a dia ali usando. Eu sei que pode ser que para alguns de vocês seja simples mexer com planilha. Deixa eu ver aqui. Essa planilha não tá legal. Eu vou fazer o seguinte. Vocês já tenham baixado aí. Eu vou colocar uma planilha nova aqui. Deixa eu só achar ela aqui. Acho que esse aqui, ó, atualizado. É esse aqui mesmo, ó. Porque no arquivo original, ele pede. O original é esse daqui, ó. Tem a lista de material, né? A lista aqui, você vai pôr a quantidade. Só que aí só tem duas colunas aqui. Eu lembro que ele pede, aqui até coloquei aqui, ó, nessa que eu atualizei aqui, ó, orçamento, internet, loja um e loja 2. Ele pede para você fazer o orçamento em três locais diferentes. Esse número 3 aqui, ele é um número mágico para licitações, tá? Então eu vou trocar, tá? Eu vou arrancar esse arquivo aqui e colocar esse aluno atualizado. Deixa eu só. Eu tenho acesso aqui. Eu tirei o descompartilhamento, pessoal. Deixa eu só alterar aqui. Vou alterar a pasta aqui de vocês. Esse orçamento aluno, eu vou arrancar ele daqui. E eu vou colocar esse atualizado, tá? Eu editei ele para facilitar para vocês. Pronto, editei aqui. Deixa eu fechar aqui. Agora vamos ver se vai dar certo. Aí eu peguei e troquei esse por esse daqui, né? Por isso. Agora sim, ó, tá aqui o atualizado. Nesse que era o antigo que tava aí. Vou até colocar aqui como a TV 4. Que ela tá 4 é porque ele conta o fórum como atividade 1. Aí é por isso. Então, orçamento do aluno.
Planta baixa antiga, planta nova da casa e da dona Tânia também. E como imprimir tela no projeto PDF. Isso aqui é uma orientação. Vou transportar tudo para a nossa pastinha de atividade aqui. Agora deixa eu arrancar isso aqui tudo. E haja pasta. E acabei apagando como imprimir, né? Vamos lá. Então, a SAP 2 aqui, isso aqui, o texto é o mesmo, viu? Lá da Tânia. E a atividade 4. Isso aqui vocês já fizeram, tá? Lembrando que na atividade 3 foi até. Eu mostrei até um modelo de relatório aqui. Deixa eu ir lá no modelo que eu tenho aqui. Mostrei até um modelozinho de relatório, né? Que era lá da casa da dona Tânia, um modelo fictício, tá? Baseado em toda eh, essa informação aqui, né? O que para o médico seria a anamnese ali, né? Ele iria fazer perguntas para o paciente, perguntar o que que estava sentindo, auscultar o pulmão, essas coisas, tá? Então, tudo que eles encontraram lá, né, na inspeção visual e na inspeção por ensaio, utilizando multímetro, detector de tensão, vendo as não conformidades lá em relação, tá? Só para vocês lembrarem aqui. Aí disso gerou, né? Aí agora tem uma nova planta, tem a planta antiga. Aí lembra que eles fizeram o levantamento, né? Nesse levantamento, juntamente, né? Aí depois fizeram aquele relatório, né? Descobriram que a casa da Dona Tânia só tinha uma única proteção para iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Geral é qualquer tomada aí que tem uma potência, geralmente é até, até 1.200 mais ou menos. É mais que 1.200 aí, talvez seja necessário você dividir esses circuitos de uso geral, tá? Por exemplo, você pode ter um de uso geral, sei lá, de 1.000, outro de 1.100, por aí vai, né? Então viram que a situação estava complicada lá na casa dela, cheia de não conformidade, e aí geraram, né, esse novo projeto, tá? Tá vendo, ó? Com iluminação no circuito um, ó, tomada de uso geral para o circuito 2, ó, no quarto tem circuito 2, no na sala tem o 2 também. Na cozinha tem também 2 aqui, ó. E tem o circuito 3 que é o específico, né, o chuveiro, ó, de 3.500. Ela é monofásico de 127 volts. Ah, entendi, é o 110, né?
Tem um circuito 4 aqui com uma tomada também, é, aparentemente é de uso específico. O engraçado é que, bom, ele deveria estar aqui, né? Acho que esqueceram. Tá vendo, ó, circuito 4 aqui? Sai aqui, ó, um que é para alimentar energia, né? A luminária, né? O 2 que é para alimentar essa tomada aqui e essa daqui de baixo. Essa aqui também, né? Só que ela sai aqui já direto para essa caixa de passagem aqui. E o 4 ele é específico, ó, 1.600 já tá bom de eu considerar ele específico, ainda mais com a tensão menor, né? Geralmente a corrente fica maior. É engraçado, né? É porque quando você pensa em potência de equipamentos, né? Potência elétrica, potência em watts, né? Ou em volt-ampere, né? Que é a potência aparente. Geralmente a variável é o quê? É o potencial, né? O volt, multiplicado pela corrente elétrica, em amperes aqui, tá? E a tensão e a corrente, quando você tem um equipamento, você concorda que ele tem uma potência específica, né? 1.600, isso aqui tá meio grosso, né? Eu diminuir aqui para uma 0,5 aqui. Você tem aqui o chuveiro, tá? Então, para você ter uma potência constante, né, que o pessoal aí da matemática chama de CTE, ou seja, o valor dele, você vai aplicar um potencial, né, no caso esse que é 127, essa aqui também, tá? Ele foi específico aqui, não sei se o restante da casa ela é 127 aí. É, E você tem a corrente elétrica na hora que você liga o circuito, né? E aí, quando você tem uma fórmula que você tem uma constante, ou seja, o valor que é fixo, né, dado o projeto dele, você tem duas variáveis, e essas duas variáveis que representam um modelo matifísico, né, o matemático que interpreta, né, ele é uma simulação do modelo real, né? Por isso que eu chamei de mate físico, né? É uma simulação matemática, né, numérica de um fenômeno físico, que é a potência elétrica. E daí, quando a fórmula ela é uma simples multiplicação, eu falo que essas duas variáveis, tensão e corrente, elas são inversamente proporcionais. Então, se eu, por exemplo, colocar no 220 aqui, você concorda que é uma tensão maior, né? Só que ele vai queimar porque a corrente aqui, ela não vai ser, ela vai ter um potencial maior, só que ela vai ser menor, tá? E isso considerando, né, se a potência fosse a mesma aqui, né? E aí, para a mesma potência, se você se você fosse você ia perceber que para tensão de 127 volts, que é menor, a de 127 aqui, você vai ter uma corrente maior. E já geralmente ao dobro, ou um pouco a mais, ou um pouco a menos aí, tá? Mas porque aí depende, né, da relação aqui. Então, elas são inversamente proporcionais. Aí é por isso que até em locais onde eu tenho a tensão 127, o pessoal gosta de, né, a concessionária de energia, os eletricistas, os engenheiros, eles gostam de utilizar essa residência aqui com uma tensão bifásica, porque aí, ela sendo bifásica, né, 127 vezes raiz de 3 vai dar 220 volts, né, que é a tensão que a gente conhece aí. Por isso que eu falo que não é 110, é 127 volts, para dar aproximadamente, acho que é 219 alguma coisa. A gente considera 220.
Então, eles gostam de colocar uma tensão maior, porque aí a corrente vai ser geralmente a metade do que se fosse 127 volts. E aí, consequentemente, a bitola dos condutores ela pode ser menor, tá? Economizando na bitola, economizando no disjuntor, né? Um disjuntor menor. É, e assim, vai ser a mesma potência, tá? Os fabricantes de todos os equipamentos aí, eles têm potências iguais, só que para tensões diferentes. E para fazer isso, né? Se ele é um equipamento resistível igual um chuveiro, igual uma churrasqueira elétrica, uma chaleira, né? Tá na moda aí, todo mundo anda comprando, até eu comprei uma chaleira elétrica esses dias. É uma resistência, tá? Ou o mergulhão que a gente utiliza lá na obra, né? Já trabalhei em construtora, a gente utilizava lá o mergulhão para fazer, né? Hoje em dia na obra tá chique, tá? A gente usava o mergulhão para fazer café lá, né? E tomar lá na obra. Então, a gente tem que observar essas características aqui, até mesmo para você utilizar, né, essa informação aqui quando você for, né, fazer um projeto, fazer uma instalação para um cliente em 127, né, você vai falar da vantagem. Olha, se você tiver uma instalação bifásica ou trifásica, a vantagem é que o seu serviço medido, né, não lembra, não tem uma tarifa mínima, né, assim como era no telefone antigamente, né? Você tem uma tarifa mínima, né? Que é, você pode sair de férias, você pode deixar até a geladeira desligada, tá? Mas você vai pagar o mínimo ali, que é o mínimo para aquele sistema, né, de baixa tensão, ele está disponível ali para sua residência. Então tem um custo para aquele sistema ali estar disponível para você, né? Senão você fica sem energia, né? Simples assim. Entendi, professor. Então, esse orçamento aqui, ó, vai mediante a relação de materiais, né? Então, o outro é o orçamento. E olha só o que que ele pede. Por isso que eu modifiquei ele. Parece uma coisa boba, mas às vezes você criar, né, duas colunas com, por exemplo, aqui, ó, duas colunas com uma coluna aqui é, unida ali, né, na outra aqui. Eu coloquei do jeitinho aqui só para você fazer esse orçamento, ó, mediante a relação de materiais, ou seja, você já tem o material que foi levantado a partir da elaboração do novo projeto lá, né? A Tânia não, o Gabriel lá e a Natália fizeram o levantamento, tá? Viram que a instalação tinha vários problemas aí em não conformidade, né, com a NR10 e com a NBR 5410, por exemplo. Enviaram lá para a empresa deles, né? Essas não conformidades gerou um projeto novo, né? Em conformidade com a 5410, tá? E aí foi gerado essa lista de material, um disjuntor de 40 geral, um disjuntor unipolar termomagnético, aí quando fala unipolar é monofásico, tá? Ó, unipolar de 20, unipolar de 25, interruptor paralelo de embutir, e aqui tá as unidades, tá? Aqui tá a fiação, ó, cabo flexível de 1,5 preto, aí, ó, 30,1 metros, né? Então, 30 metros e uns 10 centímetros, mais ou menos. Isso. Então, com esse orçamento aqui, né, ou com essa lista de materiais, você vai fazer, né, ó, um orçamento real, ou seja,
Lembra que eu falei que toda atividade aqui ela tem um porquê, né? Para uma equipe pedagógica, né? Um pedagogo aí, profissional de educação, você elabora, né, para um curso, seja um curso livre, um curso técnico, um curso superior, né? Uma pós-graduação técnica, uma pós, né, superior aí, né? Uma especialização que chama, mestrado, doutorado, PhD e por aí vai, né? Você tem um plano do curso, ou seja, aquele profissional para executar aquelas atividades que fazem parte das atividades dele, né? Um profissional, sei lá, de história, de geografia, né? De eletrotécnica, ele tem um leque de habilidades, por isso que vocês têm 16 disciplinas aqui de eletrotécnica, né? Versadas no básico, né? Que é a matemática e física inicial. Depois você vai para instalação predial, né? Basicamente, instalação e projeto predial. Depois você vai para instalações e projetos industriais. E por fim, você estuda a infraestrutura de instalações e projetos do sistema elétrico de potência, né? Incluindo a distribuição, né? A gente vai focar em distribuição de energia, tá? A gente fala também de linha de transmissão, geração de energia, a gente comenta também, tá? Assim, para esse profissional, ele precisa, né? O pessoal do pedagógico e do técnico aí, ou seja, o que tem o conhecimento aí, né? Eles vão se unir ali para criar um material, criar atividades, livros, né? Que seja, que vão capacitar, né? Aí, no caso, o jargão técnico, né? Da Câmara de Educação, que vão qualificar este cidadão para ele ser um profissional, né? Caso ele tenha obtido êxito aí, né? Tenha obtido uma nota mínima. Então, essa é uma das atividades, né? Esse é o porquê de você fazer essa atividade de orçamento, tá? Ela é bem simples, mas você tem que ter uma noção mínima, né? Uma noção mínima por exemplo, você fazer orçamento, tem empresa que elas cobram, né, para executar orçamentos, né? Às vezes um cliente grande aí, ele precisa de um orçamento, ainda mais se for uma instituição aí, sei lá, federal, pública aí, né? Um órgão público federal, por exemplo. Esse órgão público federal, eles não têm autonomia de falar, olha, eu vou pegar um orçamento, sei lá, do fulano, do ciclano, do Deltrano, né, de um amigo meu, né? Eles vão, né, na qualidade aí de funcionários públicos aí, né, até de empresas particulares aí, eles vão elaborar um orçamento, né, fazer um edital, né, literalmente. É como se fosse um concurso público, um edital com os quesitos, né, a Controladoria da União, né, por exemplo, se for público aí, eles vão utilizar os seus profissionais para eles deliberarem o que que precisa de projeto, o que precisa de instalação, né, na elétrica, na mecânica, na civil, o que que ele tiver lá, né, e vão gerar essa documentação para aí empresas participarem, né, desse pregão eletrônico, por exemplo, tá? Participar dessa licitação, tá? Vamos dizer assim, o nome técnico é a licitação. E aí, nesse orçamento, por isso que eu disse que é um número mágico, é Lei 8.000 e alguma coisa que trata sobre isso. Uma das regras aí, inclusive, é você pegar o preço de pelo menos três é, locais diferentes, tá? E, inclusive, esses três locais diferentes, você pegar o preço, é de três, por exemplo.
Só existe um fabricante para disjuntor, por exemplo, só tem WEG, tem Siemens, tem, sei lá, eu tô esquecendo o nome dos fabricantes aí. Tem uma infinidade, Prysmian, por exemplo, que é cabos, né? Tem a Corfil. Então, tem vários fabricantes de fiação, de disjuntor, chave faca, chave fusível, fusível tipo NH e por aí vai, né? Que a gente utiliza aí nas indústrias, né? Nas residências aí. Então, inclusive, você tem que pegar pelo menos três preços de, e esse preço tem que ser de três marcas distintas, né? Tem lá o chamado princípio da isonomia, tem o chamado princípio ali né, da livre concorrência, ou seja, eu não posso pedir, olha, eu quero que você orce esse tribunal aqui e utilize só disjuntores de 40. Eu posso até dizer isso, né? Um disjuntor de 40 por quê? Porque tem um projeto, um eletrotécnico ou um engenheiro elaborou esse projeto e ele chegou à conclusão que pela carga, né? Como a gente já está aqui, né? Vocês já estão aqui no curso já há um tempo aí, já sabem, né? Essa corrente elétrica quer dizer que eu tenho uma potência geral, ou seja, eu tenho potência. A gente vai ver isso bem melhor lá em projeto predial, né? O projetista, né, ele elaborou, ele viu a potência, fez o somatório das potências e aí deu uma corrente, né, máxima aí, uma corrente para o geral, deu uma corrente para iluminação, uma corrente para tomada de uso geral. Aí você tem a tomada de uso geral um, tem a 2, tem a 3, tem a 4, né? Tem as de uso específico também, tá? Então, eu pedi um valor de um disjuntor, ok. Isso, né? Isso está dentro desses princípios. Agora, eu pedi um de 40 que tem que ser da Stack, tem que ser da, sei lá, da Siemens aí, ou de qualquer outro fabricante. Eu não posso simplesmente fazer essa acepção aí de marcas, tá? Eu tenho que pedir de forma geral, ou seja, de acordo com o conhecimento técnico de quem elaborou, né, essa lista de material que foi baseado num projeto, né? Ele não tirou da cabeça aqui. Inclusive, lembra que eu falei os programas, o Proelétrica, o CAD-Proj, o Autodesk BIM, né, Revit BIM, o módulo elétrica, eles inclusive, eles, é, eles enumeram, tá, os equipamentos, e inclusive eles fazem o cálculo, né, utilizando a altura ali, o pé direito, né, utilizando a posição onde estão instalado o quadro, disjuntores que está lá no quadro, né, interruptores e por aí vai, né, eles fazem essa consideração e dão com um nível bem ótimo aí de precisão, tá? A metragem dos cabos, você pode separar por cores, né? Então, assim, essa parte técnica é você, futuro eletrotécnico, você, engenheiro, futuro engenheiro eletricista, e por aí vai, né? Agora, a questão de marcas, você, além de fazer um orçamento em três locais diferentes, você tem que pegar três marcas, pelo menos, no mínimo, tá? Você pode até pegar mais, mas três marcas no mínimo para ter essa, né? Porque senão, se você fizer ele muito específico, pode ser um sinal que está ocorrendo ali uma fraude, né? Eu estou advogando, por exemplo, né, para os meus próprios interesses. Às vezes, o pessoal aí de um fabricante faz um conchava aqui comigo, me paga ali um 10 real ali por fora ali. E aí eu pego, não, ó, eu preciso de ser o cabo tal, da empresa tal, disjuntor, daí eu não posso fazer isso, porque senão a pena é eu perder essa licitação, tá?
eu estou explicando essa parte aqui, né? Mas é óbvio que vocês não vão fazer de três fabricantes diferentes. Eu só estou explicando para vocês. Inclusive, tem uma vez numa turma aí, se não me engano, acho que foi Rondônia. Nossa, os alunos querem me bater. Não, professor, eu sou profissional, já sou eletricista há não sei quantos anos. Aí eu falei, não, provavelmente você que trabalha aí no dia a dia fazendo orçamento de cliente pequeno, de mercadinho, igual os alunos falavam, provavelmente você sabe muito mais que eu de orçamento, assim, né? Mas eu preciso explicar para você, futuro eletrotécnico, futuro engenheiro eletricista, tá? As regras mínimas, aonde você vai procurar, tá? Aí aqui é bem básico mesmo esse exercício. Você vai orçar, né? Vai utilizar a internet, né? Aqui, ó, lá da casa da dona Tânia, conforme projeto a seguir. Lembrando que essa questão aí, dependendo da empresa, isso daqui é só porque é pedagógico, tá? Para vocês entenderem. Mas geralmente essa empresa aqui onde a Natália e o estagiário Gabriel trabalham aqui, a MEP, mesmo ela sendo de capital limitado, provavelmente ela tem um departamento, mesmo em construtora pequena que eu já trabalhei, pessoal, escritório de engenharia. Só para vocês terem uma ideia, tinha o comprador lá. Na verdade, o comprador, ele, se eu não me engano, ele é formado em eletrotécnica, é isso mesmo. E aí, como a gente fazia majoritariamente projeto elétrico, projeto CFTV, automação, esse rapaz lá, que era a formação dele era eletrotécnica, ele era contratado só para questão de compra, tá? Então ele já pegou, por isso que o dono lá do escritório comprou na época o Alto QI, tá? O Alto QI Illumine, porque aí a gente conseguia dimensionar os orçamentos. Aí o que que ele fazia? Ele pegava a planilha que o programa gerava e daí mandava para a Eletrotransol, mandava para a Eletroenergia e fazia essa curadoria, tá? Geralmente a Natália aí, que é a técnica aí de campo aí, o Gabriel, geralmente eles não iriam fazer isso na mão, né? Aqui, essa atividade é só um pretexto para você é, é, fazer essa. Só um minutinho, pessoal. É só um pretexto para você treinar essa habilidade, tá? De orçamento. Então, ó, com pelo menos três fornecedores, um orçamento pela internet, dois em loja física. Justificar tecnicamente a escolha dos materiais, levando em conta preço e qualidade, tá? Então, né, você pode até colocar um preço maior aqui, e nem sempre, tá? Segundo os princípios lá de licitação, nem sempre o menor preço é o melhor, tá? Por isso que ele tá falando, ó, os princípios de preço e qualidade, tá? Às vezes você tá comprando ali uma marca, não vou falar nome de marca ali, né? Porque senão eu estaria incorrendo aqui num erro, né? Mas uma marca genérica aí, às vezes ela é bem barata, mas ela, inclusive, não vai muito longe, não. Eu posso falar o local, né? Mas aí quem trabalhou lá a empresa que contrataram, eu também nem sei o nome, tá? A Vara do Trabalho aqui em Goiânia, tá? Eles fizeram uma reforma, teve um incêndio uma vez. Aí, se eu não me engano, é a primeira vara do trabalho aqui, que tem aqui em Goiânia, ali no setor Bueno. Eles fizeram, né, depois uma reforma, fizeram uma instalação nova, né? Isso aconteceu até no IML, tá? E daí lá na vara do trabalho, quando eles estavam entregando, piso de mármore estava quebrando, por exemplo, tá? Era fiação, tinha fiação lá que estava entrando em curto, tá? Aí daí o pessoal foi ver se não era uma má conduta ali, por exemplo, uma instalação ali mal feita, ou às vezes era o material, né? E descobriram, já dando spoiler, descobriram que era o material
que era inferior, tá? E aí já viu, né? Material inferior, ele não dura tanto quanto um material aí de alto padrão, né? Às vezes você pagar um pouco mais caro, mas o material que ele vai durar mais, né? E ter uma vida útil melhor aí, é interessante, você vai economizar, né? Em vez de aí todo ano, imagina, todo ano você tem que trocar fiação, aí você escolhe uma fiação que, sei lá, fica aí por 20, 30 anos aí que seja, sendo que aí você, do contrário, cobrando baratinho, todo ano você tem que fazer uma reforma. Isso é um absurdo, né? Todo ano você fazer uma reforma. Você pode fazer expansão, né? Mas reforma já é complicado, tá? Então você vai ver o preço unitário, ou seja, da unidade. Aqui no caso de cabo, é o rolo mesmo. Aí tem rolo lá, sei lá, de 20 metros, 100 metros, tá? Vai ver o preço unitário e ver o quanto, né, de rolo que você precisa pagar. Pois não, Elton? Boa noite, professor. Boa noite para Ô, boa todos. noite. Eu, esse orçamento aí, professor, eu fiz, mas baseado no orçamento da casa do seu Jorge. Então eu tenho que mandar outro agora com o da Tânia, é isso? Ah, o Jorge era o do. Era o lá da bomba, né? É, Não, esse aqui é o da Tânia mesmo. esse é o da Tânia, porque eu não tinha encontrado ele, né? Esse é o da Tânia mesmo. Não, inclusive, eu não sei se foi você que tinha me perguntado na aula passada. Hum. Aí até na hora que alguém me perguntou, eu vi que tinha atividade 4, né? Que aí ele não chama ela de 3, não, né? Porque você, na verdade você tem 4 atividades, né? Você tem um Ah, fórum e mais 3 atividades, né? A um, a 2 e a 4 aqui. E eu acabei, né, nas aulas e achando que já tinha finalizado, e eu estava falando lá sobre relatório, né, sobre as análises. É por isso que eu parei aqui para a gente analisar hoje, é antes que porque finalize. esse orçamento da casa do seu Jorge é tipo parecido com o da Tânia, entendeu? Ah, era muito parecido? Ah, É o entendi. mesmo, praticamente é o É o mesmo mesmo? orçamento, entendeu? É o mesmo orçamento. Mas se é o mesmo, se é, como se diz, se são os mesmos, porque isso aqui, ó. Provavelmente, ou se você fosse fazer na mão, você iria olhar o projeto lá, né? Fazer as medições com escalímetro, ou utilizar o programa que aí ele já extrai tudinho, né? Olha aí, tá dando para Pro... ver aí? Ó, verifica para você ver aí, ó. É o mesmo. Entendi. Mas no arquivo tava falando que era do seu Jorge? Seu Jorge, no arquivo tá. Eu achei o seu Jorge Ah, no arquivo. entendi. Eu até mudei o arquivo agora. Eu não sei se você já tinha entrado aqui na aula. Eu tinha mudado ele aqui para esse. Já separado, né? O orçamento um com 2 e com 3, né? O da internet, da loja um e da loja 2 e a coluna de preço unitário e a coluna de preço total, tá? Que aí é basicamente uma pesquisa. Não, então se é o mesmo arquivo, pode entregar isso daí, tá? Não, tranquilo. Porque basicamente essa lista de material aqui, né, com esse quantitativo, ela vem do projeto, né? É. Então, né, Ah, teoricamente você já tinha feito o levantamento, né? Agora só vai fazer o orçamento, né? Só vai orçar quanto que custa, né? O preço unitário e a quantidade que vai precisar lá no projeto. então, se eu mandar Viu? outra aqui corrigido com o orçamento da Tânia, não tem problema não, né? Não, tem problema não. Não, então eu vou fazer eu vou fazer o orçamento da Tânia também. Só que eu vou Tá mudar bom. aqui algumas coisas Aí aqui você também, a quantidade. pode. Aí hoje eu carreguei esse arquivo aqui, tá? Utilize esse arquivo aqui, que aí vai ficar até melhor para você aqui. Beleza? Beleza, tranquilo. Salvar aqui. Então tá, pessoal. Pô, eu tinha era descompartilhado. Eu tava mostrando aqui e tinha descompartilhado. Ah, então tá, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Com Deus também. Tchau.